Mas agora é hora de falar de saúde. Aproveite esse momento para tirar todas as dúvidas. Envie as perguntas que a gente vai responder ao vivo. A ideia, e eu acho que a conscientização é muito séria e muito importante. Não só para as pessoas, como eu falei há pouco, que já têm o diabetes, que já têm a doença, mas a gente vai entender que ao longo da vida, muita gente pode adquirir. Então a gente tem que estar consciente, porque a prevenção é sempre o melhor remédio, né? E a gente convidou mais uma vez a endocrinologista, doutora Ana Priscila Soggia. Tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde. Olá, prazer tê-la novamente. Obrigada pelo convite. E é importante, inclusive, citar, né, que amanhã, então, essa conscientização, esse combate mundial. São mais de 100 países, doutora, que estão envolvidos nisso. Essa ideia de combater o diabetes, de informar e orientar nesse dia. Isso é uma doença muito frequente, para a gente tentar evitar isso. Até para fazer o off, fui ler alguns dados e tal. Gente, só no Brasil, 1 milhão de crianças. Exato. Porque assim, como assim, né? É alarmante. Alarmante. O Brasil é o 4º país em número de diabetes. Ele só perde para a Índia, para a China e para os Estados Unidos. Então, o número de diabetes é muito grande. A gente tem aproximadamente 12 milhões de pacientes com diabetes. Esse número só tende a aumentar nos próximos anos, tá, Carol? E você, como endócrina, você pode dizer que aquele pré-diabético também tem aumentado muito o número desses pacientes pré-diabéticos? Com certeza, Carol, por 2 motivos. Uma, porque cada vez mais as pessoas procuram por saúde, vão ao médico, fazem um check-up e querem ser saudáveis. Isso é muito bom. Então, essa busca ativa do paciente pelo serviço médico e para entender o que está acontecendo com ele é ótimo. E, ao mesmo tempo que a gente aumenta o diagnóstico, a gente também está aumentando realmente a frequência. A gente sabe que o diabetes 2, tipo 2, que é o mais frequente, tem uma relação muito grande com a questão da gordura abdominal, com o excesso de peso. Com o aumento desse problema, que é um problema de saúde pública, também aumentou muito os índices de diabetes. Olha só, então... É como a gente disse, tem que prevenir, né, doutora? Tem que prevenir. Claro, quem já tem a doença, a gente vai falar aqui das formas de controle, vamos fazer alguns testes aqui ao vivo. A doutora trouxe o aparelhinho vou fazer em mim, inclusive, pra vocês verem que não tem problema nenhum, não dói absolutamente nada. Trouxe insulina pra gente mostrar, né, até para alguns que receberam o diagnóstico há pouco tempo e ficam sempre, né, com uma certa ansiedade quando recebem aí o diagnóstico. É até pra gente tirar tudo isso e poder resolver todas as dúvidas. Mas antes, vamos fazer já uma perguntinha do público que já chegou pra gente. Olha lá. Quem escreveu pra gente? Que linda, Joyce, beijo pra você. Minha mãe tem diabetes tipo 2 e faz uso de insulina. Tem alguma dica pra manter controlada? Antes de responder a perguntinha da Joyce, porque essa perguntinha da Joyce, ela vai entrar num momento da nossa pauta quando a gente for falar da insulina, né, doutora? Sim. Vamos retomar e explicar um pouquinho o que é a doença? Perfeito, Carol. A gente tem um vídeo, né, que ilustra aí o que acontece. Pare quando quiser as imagens. Por favor, vamos lá, Carol. Então, o que a gente sabe, a gente escuta, a gente sabe que o diabetes, ele é quando esses níveis de glicose, de açúcar no sangue estão elevados. Esse vídeo mostra pra gente quando a gente tem essa alimentação, essa digestão. Então, esse alimento que entra pela boca, vai até o nosso estômago, ele é quebrado em pequenas partículas que são absorvidas e levadas para o sangue. Então, esses pontinhos azuis que a gente está vendo aqui na circulação é a glicose, é o carboidrato, é o açúcar e que é uma fonte de energia importantíssima para o nosso corpo. A gente precisa dele para fazer as nossas funções vitais. Então, a gente vê nesse vídeo esse açúcar indo para todas as células do corpo, que é o que acontece com o mecanismo normal. E para que ele possa entrar dentro da célula e ela ter energia para funcionar, a gente precisa da insulina. Aqui aquela imagem e esses pontinhos amarelos que estão caindo no sangue é o pâncreas que produziu insulina. Essa insulina é levada para a corrente sanguínea e chega nas células. Tá. Ela se liga num canalzinho como se fosse uma chave numa fechadura. Olha, dá para ver bem, e ela né? ativa esse próximo canal, que é por onde a glicose vai entrar dentro da célula. Perfeito. Então, ela precisa entrar de qualquer forma. Então, nós precisamos de glicose, nós precisamos de insulina. E a gente precisa que elas estejam em equilíbrio. Eu tenho uma quantidade boa de insulina para colocar essa glicose dentro da célula e a minha célula tem energia para ficar viva. Se a gente tiver muita glicose e insulina insuficiente, exatamente, aí a gente tem o problema. Diabetes. Na verdade, a gente tem vários tipos
de diabetes. Tá. Inúmeros, mais de 50, 100, mas a gente classifica mais em tipo 1 e tipo 2. Tá. Ah, é mais de 50? Muitos tipos. Então, tem pacientes que têm um tipo 1, que é quando a gente não tem mais pâncreas por uma destruição pancreática, porque fez uma cirurgia. Outros porque teve uma destruição por causa do sistema imune. Mas, de qualquer maneira, eu tenho pacientes que não têm mais pâncreas funcionando. Então, eles não conseguem produzir insulina. E para esses pacientes, é necessário o uso de insulina como forma de tratamento. Tá. E pacientes que, na verdade, têm um pâncreas ótimo, mas por um mecanismo genético, excesso de peso, predisposição, aquela quantidade de insulina não é suficiente para pôr essa glicose dentro da célula. E aí a glicose sobe no sangue e é quando a pessoa se torna diabética. E uma outra pergunta, é possível também que essa pessoa tenha insulina suficiente, glicose ao se alimentar, fontes de carboidrato, açúcares, porém, pode ocorrer algum probleminha nessas chavinhas que a gente viu no vídeo? Perfeito. Então, a Carol até estava comentando comigo que a gente tem vários pacientes que estão em risco que é o pré-diabetes, e a gente também já começou a escutar nas mídias sociais a resistência à insulina. Então, muita gente fala isso, deixou de ser um termo médico e a gente está aprendendo sobre essa doença. O que é isso? Na verdade, esse canalzinho que a gente viu no vídeo, se vocês até quiserem voltar para o telespectador ver... É no final, é a hora que tem ali... Aquela ligação. Tem tipo uma estrelinha abrindo assim para entrar o pontinho. O que acontece? Existe a insulina, ela se liga no canal, mas por mediadores inflamatórios, ela não consegue dar a ação dela. Então ela ligou, é como se eu colocasse a chave numa fechadura errada. E ela não abre a portinha. E aí não tem como entrar. E aí não tem como entrar. Então tem muitas pessoas que têm glicose normal, então elas não são diabéticas, mas essa insulina está muito alta por causa desse mecanismo que não funciona. Aqui tem uma falha. Exatamente, tá vendo? Esse é o canalzinho por onde a glicose entra na célula. Tá. A insulina se ligou, mas ele não abriu. Por que ele não abriu? Por diversos motivos, por causa do excesso de peso, por uma questão genética. Então, esse paciente, ele está fazendo com que o pâncreas dele esteja trabalhando muito. E tem uma hora que o pâncreas não consegue trabalhar tanto. E aí ele se torna diabético. Entendi. Ele fica um período como pré-diabético. Aquilo acontecendo. E claro, ele tem que continuar se alimentando. E às vezes pode extrapolar um pouco ou não, mas aquele quadro já está instalado. Ele tem uma predisposição, Carol. Tá. E é muito importante essa fase, porque ela é reversível. É aí que é reversível. Tem várias fases que são reversíveis, Carol. Tá. Mas essa é a melhor, porque ele não se tornou diabético, ele ainda tem um pâncreas que está funcionando. O que a gente precisa tirar? Isso que está fazendo a insulina não funcionar tão bem. E o que seria, doutora? O que fazer, então, para esses pacientes que estão aí nesse problema? Prevenção. Então, hoje a gente está muito nesse foco da prevenção ao invés do tratamento. Como prevenir? A gente sabe que tem causas genéticas, a gente não consegue mudar a nossa genética. Mas se a gente sabe que a obesidade abdominal, alguns fatores de risco, alimentos, falta de exercício, pioram essa resistência, essa vida mais saudável que você estava falando é fundamental e é simples, Carol. Não seja simples, pôr em prática. Não custa dinheiro, vai transformar você com uma qualidade de vida melhor e mais feliz, mas às vezes é difícil a gente começar. O primeiro passo é o mais difícil. O primeiro passo, mas ele é muito importante, porque previne e previne mesmo, Carol. Então, a maioria, o que a gente pode dizer é que a perda de peso e a prática, o início de uma prática de atividade física é essencial. Não tem outro jeito. Não tem. E, Carol, tem estudos mostrando que, assim, puxa, doutora, eu quero perder 20, 30 quilos. Tem estudos mostrando que 5, 10% de perda de peso, não precisa ser muito, já é o suficiente para reverter tudo isso. Olha que interessante, a gente vai falar de todos esses alimentos, mas a diretora acabou de me contar que tá bombando, que tem pergunta demais. Então vamos colocar a pergunta do público, olha lá. E Joyce, daqui a pouquinho a sua, hein? Olha lá, um beijo pra Anne. Carol, sinto muita fraqueza, tonturas e a minha vista fica embaçada, principalmente quando como doce pão francês. Posso ter diabetes? Obrigada pela pergunta, Anne. E aí, acrescento ainda, doutora, no geral, inclusive na nossa apresentação da escalada, essa pesquisa que eu fiz dizia, é assintomático, mas em que momento o paciente começa a sentir alguma coisa? Porque uma hora alguma coisa muda. É esse caso da Anne? Então, vamos conversar um pouquinho.
Um problema do diabetes é que ele realmente é silencioso. Então, a pessoa pode ter 5, 10 anos de diabetes e não sente nada. Olha. Só que durante todo esse período, essa glicose mais alta, ela é tóxica para os vasos, ela é tóxica para as células. E aí podem acontecer as complicações, que a gente sabe que está relacionado com o diabetes. Nesse caso dela, não consigo dizer propriamente dito se ela tem diabetes ou não. Então, procurar um médico e fazer um exame é fundamental para a gente descartar ou confirmar essa doença. Mas são sintomas... São sintomas que estão relacionados, sim, com o diabetes e, geralmente, esses sintomas acontecem quando os valores são extremamente elevados. Quando é 250, 300... O normal de glicemia, até para vocês saberem, é entre 70 e 100 miligramas por decilitro quando a gente colhe um exame de sangue. Tá bom. Em jejum. Lógico que depois que eu vou comer vai dar 110, 120, mas a gente tem uma padronização do jejum. Quando eu tenho 120, 140, 150, eu não sinto nada, mas já é o suficiente para eu ter alguns problemas. Para eu ter esses sintomas, geralmente é acima de 200, 250, então são valores um pouco mais graves. Então, se ela está sentindo isso mesmo, eu recomendo que, por favor, vá no médico, faça o exame para realmente dar uma olhada nisso. Que o exame também, além dos exames de sangue, né, complementares e de toda a consulta. Inclusive, a gente vai ver aí um pouquinho dos sintomas nas imagens, tá? A gente pode fazer o teste. Vamos fazer o teste agora, doutora? Vamos mostrar como é que a gente faz o teste. Daqui a pouquinho mais pergunta do público. E vamos falar também de algo importante, da hipoglicemia. Perfeito. É algo que a gente sempre ouve de um diabético, de alguém que já tenha a doença estabelecida e que fala, mas peraí, a gente pensa, mas se tem tanto açúcar assim no sangue, tem hipoglicemia? Perfeito. E fica aquela questão. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, como é que a gente faz esse exame? Então, vamos lá. Assim, existem muitas campanhas, inclusive, se vocês estiverem passando por algum lugar e tiver a campanha, façam, é muito importante a gente poder fazer esse diagnóstico. Esse aparelhinho é um aparelhinho que a gente chama de glicosímetro. Ele vê a glicose no sangue. O ideal é que ele seja feito em jejum, porque os valores de padronização são para esse momento. Mas para que a gente faz essas campanhas? Justamente porque se o valor estiver muito alto, a gente já pega o paciente com diabetes. Na Carol, ela não está em jejum. Não estou em jejum, mas eu não almocei, eu comi aquela... Eu conto o povo da risada, como meu tomatinho, como um ovinho, né? Antes do programa, eu almoço sempre depois, então pode ser que isso dê diferença também. Exatamente. Ai, gente, nunca consegui almoçar antes do programa nesse horário, é difícil pra mim. Não é almoçar e se sentir meio... eu prefiro almoçar depois, né? Olha, então a gente vai fazer na Carol. Carol, é um piquezinho, tá bom? Conheço. Dói nada, gente, dói nada. Ok, um pouquinho, 1, 2, 3 e... Aí. Deu? Sentiu? Ó, então, é uma gotinha de sangue super pequenininha, não dói, não precisa ter medo. Já apitou, né? Pronto. Eu estava contando para a doutora que durante a gravidez eu tive que adquirir o aparelho e tive que fazer porque eu tenho vários policísticos e aumenta o risco, aumento, né? Porque aumenta aquela resistência insulínica. Olha só. Então a gente tem um maior risco na gestação, que é um período que também aumenta mais ainda a resistência. E aí eu não tive, deu tudo certo, mas por precaução minha médica pediu pra gente fazer. Muito bem, veio 104. Então 104. É bem interessante falar isso. O que eu comi no programa, legal. Então aquele valor de 100 é em jejum. Quando não está em jejum, menor do que 140. Então tá perfeito. Ela comeu, ela tem açúcar suficiente para terminar o programa. Meu tomatinho com ovo, tá bom demais. Se os meninos todos querem fazer, daqui a pouquinho vai todo mundo fazer. É isso aí. Então, o limite para uma pessoa logo após a refeição, se ela tiver que medir, é 140. O ideal é que seja menor do que 120 após a refeição, 2 horas após a refeição. Provavelmente, eu não sei se você está 2 horas após o tomatinho, mas assim... Não, ainda não deu. Então entre essas 2 horas, a gente pode ter diversos valores. Certo. O recomendado é, depois de 2 horas, estar menor do que 120, tá bom? Entendi. Mas se tiver menor do que 120, a gente não fala que é diabetes. A gente só fala, opa, peraí, vamos investigar melhor em jejum, então. Tá bom. E abaixo de 70... é a hipoglicemia. Aí é um problema. Então, vamos explicar, a gente já vai retomar aqui os alimentos, mas por que, doutora, o paciente que tem diabetes, ele tem mais chance de ter hipoglicemia? Então o que é muito importante a gente colocar? O paciente diabético, geralmente, pela própria fisiologia da doença, ele não faz hipoglicemia. O que faz hipoglicemia é o remédio que ele toma. Então, porque as medicações servem para quê? Para diminuir a glicose, porque eu quero deixar a glicose normal. Certo. Então, a partir do momento que ele começa um remédio para diminuir essa glicose, dependendo da dose do remédio, do quanto ele comeu, ou foi um dia que ele andou de muito, fez uma caminhada, teve que fazer uma coisa que não estava na programação. Então, ele gastou mais glicose, mas o remédio
abaixa mais ainda. Entendi. Então, os pacientes, muitas vezes, têm muito medo da hipoglicemia, porque dá muito mal-estar. O paciente se sente confuso, tontura, sudorese, e até pode ter alterações neurológicas. Então, às vezes, ela é um limitante do tratamento. Tá. Tanto que, às vezes, as medicações mais novas, insulinas mais novas, eles têm até como proposta diminuir o risco de hipoglicemia para facilitar o controle do paciente diabético sem ter esse efeito colateral do remédio. Agora, quando acontece, ele tem que em seguida comer alguma coisa, não tem outro jeito. Então, todo paciente diabético ele tem que ser orientado. Isso é muito importante para quem usa insulina. Então, está se sentindo mal, suando, o coração acelerou, mede a ponta de dedo, que nem a gente fez agora, veio baixa. Não é para sair comendo, devorando, senão vai ficar alta. Mas é para tomar um copo de água com açúcar, uma fruta, um suco de laranja, qualquer coisa que tenha carboidrato, geralmente líquido, para que essa absorção seja mais rápida, tá bom? Isso é super importante e não pode ficar tendo muita hipoglicemia, porque senão o corpo acostuma. E aí ele não sente mais aquele mal-estar. E aí isso é quando fica grave, porque aí ele não percebe que ele tem. Nossa! Tá? Então, não pode. Tem que conversar com o médico, isso, caso então esteja frequente. Puxa, eu tô tendo muita hipoglicemia. Perfeito, Carol. Doutor, essa dose não tá boa. Ou eu vou ter que diminuir, eu vou ter que comer mais, ou eu vou ter que comer antes de fazer exercício. Não sei. Tem que, aí tá na dose e não só na medicação. Às vezes precisa diminuir o remédio. Metformina é princípio ativo. Isso. O princípio ativo da metformina, ele não causa hipoglicemia. Não. Tanto que é uma medicação que a gente usa em adolescentes, em crianças, em ovário policístico. Então, por exemplo, o paciente que não é diabético, mas tem resistência insulínica, usa metformina porque a proposta dela não é aumentar a insulina, é diminuir a resistência à insulina. Que são aí aquelas chavinhas que a gente viu. Exatamente. E já que a gente está falando da insulina, vamos retomar a perguntinha da Joyce. Foi a primeira pergunta que a gente colocou. Ela comentou que a mãe tem diabetes, faz uso da insulina e ela perguntou aqui, ó. Beijo para você, Joyce. Se tem alguma dica, então, para manter esse controle. E aí a gente aproveita e fala da alimentação também, né? Combinadíssimo, Carol. Então, na verdade, também é muito difícil responder essa pergunta. Precisa ver qual tipo de medicação ela toma, qual tipo de insulina que ela faz uso. Mas o que é importante? Primeiro, um acompanhamento médico. Tá? É muito importante que o médico oriente, que a gente não deixe de ir, que a gente faça a ponta de dedo, veja se está bom ou não, mesmo se a gente não tiver com sintoma. 2, ter uma alimentação saudável e ajustar a dose para aquilo. Então, uma dica que a gente fala muito, para pacientes que são diabéticos e usam insulina e tem pouca reserva do pâncreas, mesmo sendo 1 ou tipo 2, existe uma nova modalidade de usar a insulina que se chama contagem de carboidrato. Como que funciona isso? Porque se eu for usar uma quantidade de insulina e um dia eu comer um pãozinho e outro dia eu tomar um chá, concorda que não vai dar certo? Porque ele tem quantidade de açúcar diferente nos alimentos. Desequilibra, né? Desequilibra. No dia que eu apliquei chá, vai cair demais. Ou no dia que eu comi pãozinho, vai subir muito. Então, hoje, para pacientes que fazem uso de insulina, ou a insulina que é aquela basal, que é aquela que dura o dia inteiro, ou aquela que usa só para refeição, a gente recomenda uma contagem de carboidrato. O que é isso? Ele vai olhar o que ele vai comer, ele vai ver o quanto tem de açúcar e vai usar a insulina para aquilo que ele está comendo. E com isso ele tem mais liberdade. No dia que ele quiser comer uma macarronada, ele come, não vai subir. E no dia que ele estiver mal, quiser comer só uma sopinha, ele usa menos e também vai ficar bem. E não quer dizer que todos os dias ele vai poder comer macarronada. Exatamente. Boa, Carol. Furar todo dia. Adorei. Mas a ideia é que ele possa ter mais liberdade sem ter risco de hipoglicemia ou de hiperglicemia. Olha que bacana. Então, eu acho isso importante, até porque a pessoa que já tem aí o diagnóstico e pré-diabéticos que estão, como você disse, naquele momento, que é o momento mais importante para não se tornarem diabéticos, verem que existe uma luz, que não é que a vida vai acabar, nunca, que é Carol. possível sair, de repente, o dia que quiser comer um doce, dá para comer um docinho. Vida normal. Vida normal. É só ter esse equilíbrio também na hora de escolher. Essa conscientização. Eu acho que a orientação do médico para o paciente ela é muito importante. Eu tenho muito paciente diabético tipo 1 que chega no consultório e não faz contagem. Poxa, tem que fazer. Então, assim, procure seu médico, pergunte para ele. É muito importante essas novas modalidades de tratamento para poder facilitar esse controle. Muito bom, doutora. Agora a gente vai falar um pouquinho de alguns alimentos que fica aquela questão, será que pode comer? Fruta é tão gostoso. E normalmente os que estão ali nessa contagem de carboidrato, mesmo preocupados com essa glicemia, ficam na dúvida, será que pode essa fruta? O quanto eu posso comer? Vamos colocar na tela então, olha lá.
que delícia! Ai, é muito lindo, é muito bom. Isso aqui é alimento de verdade, só que, no caso dos diabéticos, tem que ter um controle, doutora. Sim, então, por muito tempo, a gente aprendeu, há 10, 20 anos atrás, que fruta é super saudável, é o conceito que a gente tem e é super saudável. Mas tanto para pacientes diabéticos como não diabéticos, é importante a gente ver a quantidade, não só a questão da qualidade. Fruta é bom e deve ser consumida, mas com uma certa olhar para o quanto eu estou comendo. Por quê? Nos últimos anos, a gente sabe que na fruta tem a frutose, que vai ser transformada em glicose, que é o açúcar no sangue. Então, mesmo se eu não for diabético, comer muita fruta, sem me exercitar, às vezes eu posso estar sobrecarregando o meu pâncreas. Como se fosse um docinho. Como se fosse um docinho. É para comer fruta. Então eu não começo a comer 2 frutas, eu como um chocolatinho. Não, é para comer fruta. A fruta tem muito mais nutrientes, vitaminas. Com certeza, é natural, então a gente deve fazer isso. Mas para o paciente diabético hoje, a gente limita, se possível, para 3 frutas por dia, 4 no máximo. E quais são as principais que a gente tem que ter essa atenção? Então, hoje a gente vê muito uma questão que a gente chama de índice glicêmico. Que é isso? Até se vocês quiserem colocar o gráfico. O gráfico já está aí? Eu acho que é interessante. Vamos colocar o gráfico, a gente fala das frutas com ele. Isso. O que acontece? Quando eu como, a gente não viu no videozinho que essa glicose, ela é absorvida. Tem coisas que são absorvidas mais rápido, então eu faço um pico de glicose no sangue, um pico de açúcar. E outras que vão sendo absorvidas mais lentamente. As frutas são assim. Tem algumas que vão fazer um pico, tipo uva, melancia, a manga é tão gostosa. E a banana? Então, mas na verdade, Carol, não é proibido. A gente pode escolher, poxa, então eu vou comer mais uma maçã, mais um abacaxi, mas de vez em quando eu posso comer uma melancia? Posso. E isso vai depender muito da quantidade de fibra. Então, quanto mais fibra tem não só a fruta, mas os outros alimentos, menor é esse índice glicêmico. Então, para diabéticos, existe uma preferência que sejam comidas de baixo índice glicêmico, mas tudo está liberado, com cuidado e com limite. Com equilíbrio, eu achei isso importantíssimo. Então, pensando agora em alimentos em geral, não só nas frutas, quando a gente fala de fibras, a gente fala dos cereais integrais, das cascas, né? E também daqueles segredinhos, a gente aprendeu aqui, já é muito na culinária. A gente vai fazer um bolo, coloca uma castanha que ela dá uma quebrada no índice glicêmico. É isso, doutor? Exatamente. Então, para o diabético, é muito melhor ele comer um pão integral que um pão francês. Ai, mas eu adoro pão francês, perfeito. E não pode 1, 2 vezes por semana ser o pão francês, mas a rotina do dia a dia tente trocar pelo integral. Por quê? Porque ele realmente é mais saudável. E aí eu ressalto aqui, não só para o diabético, para a gente também. Sem dúvida. Para também não correr o risco de se tornar um pré-diabético e de sobrecarregar o nosso pâncreas. Doutora, tem aí alguns pontos que a gente ainda precisa falar. Atividade física. Tá bom. Ela é essencial. Bom, eu acredito que seja para todo mundo, mas quando a gente está falando do quadro, para os que têm já diabetes, para os que são pré-diabéticos, por que ela faz uma diferença danada? Perfeito. Então, a atividade física, ela é excelente e deve ser feita também como um complemento. Eu sei que a gente está numa rotina de vida, que é filho, é trabalho, mas esse tempo pra gente é muito importante, que seja 20, 30 minutos para você se olhar e se cuidar. O que a atividade física faz? Ela melhora aquela resistência à insulina. Só falou de resistência à insulina. Ela é a causa de todo esse problema que a gente está conversando hoje. A atividade física, tanto a aeróbica quanto a de resistência, tipo uma musculação, ela faz aquela resistência cair. Então, eu não preciso de tanta insulina, melhora os índices glicêmicos. Para o diabético, a gente recomenda realmente 3, 4 vezes por semana, pelo menos 20, 30 minutos. Uma caminhada já é excelente, Mas só ressaltando, pacientes que estão assistindo, que já fazem uso de medicação, aí falando da hipoglicemia, se forem começar a fazer uma atividade física, comer antes da atividade física para não ter perigo de ter uma hipoglicemia. E se isso acontecer, conversar com o seu médico. É verdade. Agora, pode aumentar o número, então, de receptores quando, digamos que a gente está ali se exercitando, liberamos um monte de coisa na atividade física, né? O que faz muito bem. E também pode aumentar o número desses receptores aí para abrir essas chavinhas? Exatamente. Na verdade, não é que ele aumenta os receptores, Carol. O que ele faz? Ele faz que quando a insulina se alinea no receptor, ela funciona. Entendi. Ela abre. Ela não precisa de várias para conseguir abrir. Ela não tem aquele problema que, tá com excesso de peso, tá com muito... Não vou abrir, vou ficar fechadinha. Exatamente. Entendi, doutora. Agora eu entendi tudo. Então, gente, atividade física é essencial mesmo. Sim, para tudo, bem-estar. E assim, quando a pessoa começa a se cuidar, pensando aí na parte de prevenção,
Ela começa com a alimentação, com a atividade física, com o sono, com tudo. E para pacientes que já são diabéticos, a gente está falando tanto em prevenção, não desanimem. O diabetes tipo 1, realmente, a gente precisa de um tratamento, mas para diabetes tipo 2, a gente tem vários estudos, Carol, que com remissão do quadro, o paciente, ele deixa de ser diabético, ele controla a glicemia sem remédio. Jura? Quando ele, não para todos, por favor, lógico que a gente tem que avaliar caso a caso, claro, mas qual é o tipo. Já tem pacientes que conseguem. Com certeza. Com essas medidas, ele reverte o diabetes, ele deixa de usar medicação e controla a glicemia. Mas é todo um processo. E aqui, inclusive, você trouxe alguns tratamentos novos que podem Isso. Na verdade, hoje, a insulina, ela pode ser, por muito tempo, ela foi usada na forma de seringa e de frasquinho. É verdade, por isso que eu vi aqui, eu falei, ué, cadê a seringa e o frasquinho? A seringa e o frasquinho, às vezes, é difícil, porque eu tenho que colocar, chacoalhar, utilizar. Com essas tecnologias mais modernas, a gente tem o uso de insulinas que vem em uma caneta. Então é super fácil. Eu ponho no avental, se eu sou diabético, vou fazer as coisas, puxa, está na hora de eu usar. Eu vou lá e aplico de uma maneira muito mais prática. Nossa. Além de ser mais prático o uso da caneta, elas são insulinas que elas duram por mais tempo. Então, às vezes, uma aplicação durante o dia inteiro basta para controlar, em alguns pacientes, outros precisam, às vezes, de insulina para comida. Então, cada paciente é um tratamento. É um histórico. Mas muito interessante, olha. E é super prática, na verdade. E tem algumas insulinas que são até muito importantes. Ficar na geladeira? Como... Então, quando você não está usando, a gente pede para deixar na geladeira. Pode ficar em ar ambiente, o que a gente evita. Lugares muito quentes. Então, se eu estou com 38 graus, aí eu posso estragar a minha insulina. Se não, eu posso usar ela tranquilamente, deixar numa temperatura ambiente. Só por último, Carol, é bem interessante essas canetas porque tem pacientes que têm dificuldade visual. E aí tem um clique. E ele consegue escutar, por exemplo, ele precisa aplicar 5 unidades. Então ele sabe que ele tem que fazer 5 cliques. Porque realmente alguns pacientes já tiveram complicação, ou idosos. Então é uma ferramenta a mais para ajudar ele a usar a insulina. Agora, perguntinha lá do Switcher. Quem viaja para poder levar, para ter aí essa segurança... Desse jeito é melhor, então, a caneta. Não é obrigatório, por favor. O que é importante é você se tratar, seja com insulina e tal. Todas as tecnologias mais modernas vêm para acrescentar e facilitar a nossa vida. Que a outra, o vidrinho, ele não pode ficar muito tempo fora da geladeira. Tem que fazer, tem a questão da agulha, que depois para descartar é mais difícil. Então, tem que levar várias seringas. Essa não, ela é muito mais prática. Mas, independente disso, Carol, eu ressalto que o importante é o tratamento. Gente, olha, achei muito legal. Bom, ficaria aqui perguntando muito, mas eu quero ainda fazer uma última pergunta. Posso, diretor, por favor? Que essa é muito importante. Eu acho que para quem está ouvindo, quem está vivendo isso é importante. Ao longo do dia, a nossa glicemia vai mudar. É isso que a gente mostrou aqui quando a gente faz o teste. Dá para dizer qual é o horário do dia que esse pré-diabético ou diabético precisa estar mais atento? Que ela pode dar um pico maior ou que ele tem que ter mais cuidado? Eu fico pensando ali, à noite é o horário que a gente tem mais fome, que a gente fica de repente mais carente, fala, eu vou comer alguma coisa a mais e vai dormir. Isso influencia alguma coisa? Influencia, Carol. Eu não vou ser muito técnica, porque eu acho que a gente, além de não ter tempo também, eu acho que é difícil essa compreensão. Mas cada horário do dia, a gente precisa de uma quantidade de insulina. Então, a nossa sensibilidade a ela diminui. Isso vai depender do quê? Da característica individual de cada um, de sono, de hormônios. Geralmente, por incrível que pareça, a gente precisa de mais insulina na parte da madrugada, porque a gente produz cortisol nesse momento e às vezes a gente sobe mais nesse amanhecer. Mas tem pessoas que precisam mais à noite. Então, isso realmente, até para pacientes que usam insulina e que não tem nada de pâncreas, às vezes a gente precisa monitorizar e ver qual é o horário que ele precisa. Entendi. Mas para pessoas que não são, tomar cuidado com esse horário mais da parte da manhã, de não exagerar. Exatamente. De manhã, então, ter aí, fazer um café da manhã tomar um café saudável. Legal. Prestar atenção, então, nesse início do dia. Isso Doutora, mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, Maravilhosa, Carol. excelente, super. Nossa, obrigada pelas perguntas. Eu acho que a gente respondeu aí, né, o contexto todo, acho que ficou super amplo. Quem tiver dúvidas específicas, doutora, pode entrar em contato, pode conversar com ela, doutora pode responder também pelo nosso Insta. Lembrando que amanhã é então o dia, né? Isso é mundial, é o combate ao diabetes
no mundo, mais de 100 países envolvidos aí, para que a gente possa falar de coisa séria e realmente mudar o futuro do nosso país, não é verdade? Isso mesmo, E de Carol. muitos por aí agora. Eu vou passar um site para vocês de agradecimento, que é o www.clinicabiovita. O Vita tem 2 T's. clinicabiovita, tudo junto, .com.br. Hoje a gente conversou com a endocrinologista, a doutora Ana Priscila Sógia, que contou também tudo sobre diabetes, mas claro que ela volta. Vocês adoraram, né? Me adorei. Obrigada, doutora. Você, Carol. Não demore. Você é Tá maravilhosa. ótimo. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.